Irmãos, nós vamos começar uma palavra hoje. Eu vou tentar terminar, mas se não der, nós vamos terminar a semana que vem, se Deus permitir, ou na outra, né? Porque semana que vem é culto de talentos. Vamos abrir nossas Bíblias ali em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, verso 35 até o verso 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Vou fazer essa leitura, um texto pequeno, para que os irmãos possam ouvir e acompanhar, e nessa passagem que nós vamos basear o nosso sermão desta noite. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremeteram contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos uma figura. E imagine na mente de vocês isso que eu vou falar. Tente colocar isso em imagens. Jesus estava numa margem de lá do mar, e ele falou: Vamos, passemos para outra margem. E tem um texto, e nesse mesmo texto diz que não só o barco de Jesus estava, e outros barcos seguiam. Então agora você vai imaginar o mar, possivelmente aqui um braço do mar, né, porque dava para ver a outra margem. Então o mar que entra pela terra. Então Jesus falou: Vamos sair daqui e vamos passar para lá. O barco que Jesus estava e vários outros barcos. Então você imagina essa cena, o mar cheio de barcos, saindo de um lugar e passando para o outro. E vamos falar aqui que o mar é a nossa vida, é o mundo em que nós vivemos, é o tempo e o espaço que nós temos que atravessar. A margem de lá, da onde eles saíram, é o nascimento, e a margem final, aonde eles chegaram, é a morte. É a chegada no final da vida. E para o crente, a gente sabe que a margem de lá é a morte ou arrebatamento, e é o céu, porque nós sabemos para onde nós vamos, nós temos a viva esperança. Então o mar aqui, nós vamos usar como essa ilustração, é a nossa vida. O barco é a sua vida individual. Então imagine aqui que cada um de nós está num barquinho, atravessando esse grande marzão da vida. E lá na frente, lá na linha do horizonte, quem já foi no mar sabe que você vai olhar lá na frente, e vai chegar uma hora que você tem um barco que ele vai caminhando, navegando, vai chegar um momento que você não consegue enxergar. Então imagine essa linha lá na frente, é aonde cada um vai chegar de volta para Deus, aonde cada um vai chegar no seu momento de ida para o lar, de ida para casa. Então a vida do crente
é como uma grande viagem no mar. E esse texto nós podemos tirar algumas lições que nos levam a entender juntamente sobre isso. A nossa vida é um tipo de viagem. Nós estamos no mar. E o mar exemplifica muito bem a nossa vida, porque o mar não é constante, o mar é inconstante. Uma hora ele está sossegado, tranquilo, uma hora ele está bravio, uma hora ele está super bravo, e ele vai engolindo tudo que está nele, e assim é a nossa vida. Tempos e circunstâncias que vão passando. A vida de todo crente é um tipo de viagem. Ao passar pelo mar tempestuoso da vida, passar pelo mar tempestuoso da vida é algo que fazemos todos os dias. Mesmo nesse momento em que o crente está a caminho para o outro lado, ele está andando pelo vale da sombra da morte. O mar é um símbolo da vida humana e as muitas circunstâncias que acontecem durante o tempo da nossa vida. Irmãos, nós estamos nesse mundo como navegando por um mar, e o mar é as circunstâncias, é o próprio mundo que vivemos, e o nosso corpo é o nosso barco, e nós vamos navegando, nós vamos viajando por esse barco até o dia que o Senhor nos chamar. E uma coisa que nós sabemos, o que é o dia do amanhã, ele pode nos trazer surpresas. Tiago 4,14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante, logo dissipa. Jó 7,6 fala: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Jó 9,25, 26 diz assim: os meus dias foram mais velozes do que o corredor, fugiram e não viram a felicidade, passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Então essa é a perspectiva das nossas vidas. A perspectiva dos discípulos é que eles passariam para outra margem, numa viagem tranquila, numa viagem sossegada. Essa tempestade que foi aqui não foi uma tempestade de chuva, foi uma tempestade de vento. Então o vento ele batia nos barcos, batia na água, e a água ela então começou a entrar nos barcos, e ali eles tinham medo de água entrar, o barco virar, e eles então morrerem, e eles perecerem. E aí, quando eles olham para Jesus, eles vão ver o que Jesus ele estava dormindo. Jesus ele não estava preocupado. Versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram do barco, de modo que o mesmo já estava a parecer-se de água. Jesus estava dormindo na polpa, sob o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, nós temos a mesma perspectiva dos discípulos. Quantas vezes nós estamos, nosso barco está sendo batido de vento para lá, para cá, para lá, para cá, a onda vai, vem, enche de água, as turbulências vêm, as tribulações vêm, o sofrimento vem, a doença vem, a angústia vem, o perigo vem, e muitas vezes nós oramos, e parece que Deus não responde. Parece que Deus simplesmente se calou. Essa é a perspectiva que os discípulos tinham. O mestre calou. O que aconteceu com o mestre? Eles olhavam para ele que estava sossegado. Aqui estava, ele pôs até um travesseirinho e estava dormindo, tranquilo. Por quê? Ele podia andar sobre as águas, né? Por que ele ia ter medo? Ele não
tinha o que temer. Mas os discípulos, sim, eles tinham o que temer. Eu viajo muito com os textos, eu gosto muito de texto, e sempre que eu leio texto eu fico viajando. Não é na maionese não, mas eu viajo na imaginação. A Bíblia fala que pelo Espírito Santo de Deus, Jesus, que havia deixado seus atributos lá no céu e veio aqui esse mundo em um corpo humano com os atributos do Espírito Santo, ele era onisciente. Então, quando os fariseus, quando os escribas, os sacerdotes pensavam alguma coisa, ele falava: por que você está pensando nisso? Porque ele sabia os pensamentos. Então eu fiquei imaginando Jesus lá no barco, dormindo, mas ele, sendo onisciente, ele estava vendo a cena. Imagina, de repente você ficou rindo deles: vai lá, coitado dos meus discípulos, está achando que eu não tenho poder, está achando que eu abandonei eles, está achando que eu não vou socorrê-los. Eles estão desesperados porque eles esqueceram quem eu sou. E ele ficava lá olhando aquela cena: vou esperar aqui até quando eles aguentem, até quando eles vão me acordar para eu socorrê-los. Então, irmãos, uma coisa que nós podemos tirar da lição desse texto é que Jesus, ele nos deixou uma promessa, e essa promessa é uma promessa muito, muito forte, e é uma promessa que não vai ser quebrada. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele nunca nos abandona, mas às vezes ele se cala, ele fica dormindo no barco, porque ele quer experimentar o quanto nós confiamos nele, o quanto nós acreditamos, o quanto nós podemos exercer pela nossa fé o poder que ele nos deu. E aí eles se apavoraram, então eles começaram a questionar Jesus. E muitas vezes nós não fazemos isso. Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me fala? Por que o Senhor não me dá o que eu estou clamando? Se eu estou precisando tanto daquilo e o Senhor não me dá, o Senhor não me entrega, e o Senhor tem poder e não faz. E toma cuidado, senão você vai ficando exaltado e blasfema. E blasfemar contra Deus é pipi, né? Não há problema para si. E nós às vezes entramos em desespero, mas o Senhor está no barco. E se Ele não deu, se Ele não fez, se Ele não atendeu, é com Ele. Ele sabe o propósito. A função dos discípulos era navegar, confiando no Senhor. A sua função nesse mundo é navegar, é viver a sua vida confiando no Senhor, servindo a Ele, obedecendo a Ele, sujeitando-se à sua vontade. Quer Ele esteja te atendendo, quer Ele não esteja te atendendo. Irmãos, quando Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para sermos felizes, Ele não nos chamou para termos as coisas, Ele nos chamou para atravessarmos um mar bravio. A Bíblia diz que Ele nos enviou como lobos, como ovelha para o meio de lobos. Ele nos enviou para sofrermos, para sermos tentados, para sermos provados, para lutarmos com todas as nossas forças, para chegarmos do outro lado, dentro da vontade de Deus e cheio de glória, cheio de recompensas, cheio de almas durante a nossa vida. E Jesus, ele estava no barco, ele nunca foi fora. O que aconteceu com os discípulos é que eles perderam a fé. Então, irmãos, se nós chegamos ao ponto de não entendermos e de não enxergarmos e de duvidarmos que Deus está conosco, não é que Ele não esteja, que nós não temos mais fé suficiente para olhar e ver que mesmo dormindo, Jesus, ele não iria perecer, porque Jesus é Deus e o
o mar não pode com ele. E esse texto nos ensina que Jesus ele só vai levantar e vai falar para a tempestade: acalma, e para o mar emudece, quando ele quiser. E ele pode não estar querendo agora se levantar, mas não quer dizer que ele não esteja conosco, que ele não esteja no barco. Ele deixou que os discípulos chegassem ao desespero, e ele não atendeu. E ele estava dormindo. E ele estava dormindo, mas ele estava vendo, e ele sabia de tudo que estava acontecendo, porque ele não está preso a um corpo. Ele é onipresente, e ele é onisciente. E ele sabia de tudo que estava acontecendo. E na minha concepção, ele mesmo levantou a tempestade, porque ele queria provar a confiança dos discípulos. Vão ser muitas vezes que Deus vai levantar tempestades na nossa vida, porque Ele quer ver a nossa fé, a nossa confiança, a nossa capacidade de andar com Ele, independentemente das circunstâncias. Tem um hino que uma hora a gente vai cantar ele aqui, acho que é do Castelo Forte, que ele fala o seguinte: na montanha tudo é lindo, tudo é fácil, tudo é amor, mas é lá no vale que você sente a dor. Então muitas e muitas vezes o vale vai durar muito tempo, e é lá no vale que eu vou executar a experiência que eu tenho no Senhor. Quando Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e Davi era um homem que andou pelo vale da sombra da morte por anos, não foi por dias, foi por anos. E ele sabia que ia estar no vale da sombra da morte, e ele sabia que era o livramento do Senhor, e é por isso que ele adquiriu tanta confiança no Senhor. Com essa tempestade, Jesus queria que os discípulos aprendessem a confiar nele, que os discípulos parassem de questionar o seu poder, que os discípulos parassem de se apavorar, parassem de se desesperar quando as coisas estivessem ruins. Irmãos, Jesus pegou 12 homens, e um era o filho da perdição, mas ele permitiu que andasse com eles, então foram 11, e treinou esses homens para que eles enfrentassem a morte um a um, e para que eles fundassem a igreja do Senhor, que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então Jesus ele precisava pegar esses homens e levá-los à experimentação máxima, porque daqui a algum tempo eles estariam por conta própria fazendo a sua obra. Então o mar muitas vezes ele vai servir para provar a fé, para provar a obediência, para provar a fidelidade, para preparar a pessoa para algo que Deus tem para ele, para preparar, como Paulo diz, que nós podemos consolar aqueles que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós já passamos e fomos consolados. É para isso que existe o mar, e dentro desse mar nós vamos caminhando até o outro lado. E o desafio de Deus, irmãos, é que nós possamos prosseguir para o alvo sem vacilar, sem sermos medrosos, sem sermos oscilantes, mas é ter foco. Vamos para o outro lado. É interessante que quando os discípulos ouviram Jesus falar, eles não prestaram atenção no que Jesus falou. Versículo 35 diz assim: passemos. Naquele dia cedo da tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Olha o que Jesus falou para eles: passemos para outra margem. Quem falou isso foi Jesus. E Jesus falou: passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E se Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem, eles iam passar.
Olha, eles podiam ter ficado quietinho. Eles podiam até ido dormir, porque eles passariam pela outra margem. Porque Jesus falou que eles passariam. Tem momento na vida, na tribulação, no sofrimento, que não tem o que fazer. Os discípulos aqui não tinham o que fazer. Vai ter momento em que não dá para fazer nada. A nossa função é aquietar, confiar em Jesus e passar para outra margem de maneira pacífica. Então os discípulos, eles iam aprender que Jesus no barco era a garantia de chegar na outra margem. Que quando Jesus quisesse, ele se levantaria e faria a obra. Versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, o que eu tenho de lição aqui para esse texto? Esse versículo nos fala muita coisa. Às vezes, dentro desse sofrimento, dentro dessa angústia, dentro dessa tribulação, nós estamos falando: Senhor, me tira a tribulação, me tira o sofrimento, me tira a dor, me devolve a alegria. E Jesus está falando: fica quieto, sofre, chora, seja atribulado e fica quieto, porque o meu tempo ainda não chegou. Porque eu quero que você passe por tudo isso, para que eu possa te moldar, para que eu possa te preparar, para que eu possa fazer a minha obra na sua vida. E nós temos que aprender muitas vezes a sofrer calados, a esperar no Senhor, porque Ele está no barco. E se Ele não quer te consolar, não quer te fazer parar de sofrer, não quer te devolver a alegria naquele momento, é porque há um propósito nisso. E eu tenho que aprender a me calar e confiar que Ele vai levar. Às vezes eu passo por muitas experiências, e aí depois a gente vai entender as coisas. Eu passei por uns anos da minha vida muito difíceis mesmo, ao ponto de falar assim: eu não quero mais nada, eu perdi a perspectiva, perdi a expectativa, eu não queria mais sonhar, eu não queria mais planejar, eu estava vivendo porque eu não podia morrer, porque se eu pudesse eu teria morrido. E um belo dia eu li aquele texto de Efésios. Deixa eu abrir aqui nele, eu sempre misturo ele aqui. Efésios 5,14 assim: pelo que diz, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando eu li esse texto, eu olhei para a minha vida e falei: eu estou morto, eu estou vivendo numa vida sem utilidade. E eu falei: Deus, me ajuda a me despertar então, me ajuda a levantar dentre os mortos e me ilumina aquilo que o Senhor quer que eu faça. E um dia a gente estava ouvindo esse hino aqui que a gente cantou, Ressuscita, e esse hino me tocou bastante. Até quando eu estava cantando aqui, eu me emocionei, porque eu lembrei disso. Porque quando eu estava lá no fim do poço lá, eu não queria nada, Deus me mostrou essa passagem, Ele me mostrou aquele hino.
Ele falou: então me ressuscita, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Isso já tem alguns anos, eu creio que 3 anos, 4 anos que isso aconteceu comigo. E hoje eu tenho na minha mente o caminho que eu quero passar para chegar onde eu creio que Deus quer me levar. E eu mudei totalmente a minha perspectiva, mas demorou mais de 4 anos para eu me despertar e me levantar, para eu poder ter uma perspectiva nova da vida, para eu voltar a planejar e para eu voltar a conquistar, porque eu estava como um morto que não queria mais conquistar nada, que não queria formar mais nada, que não queria mais fazer nenhum projeto. E aí, com isso, eu comecei a projetar, comecei a executar, comecei a andar. E eu quero dizer para você que, se Deus ainda não te deu esse momento, é que Ele ainda está se tratando ali na angústia, na tribulação, porque ainda está te dando tempo de trabalhar na sua vida. Se ainda não levantou do barco e repreendeu o sofrimento, a tempestade, o martírio, é porque ainda não chegou a hora. Então às vezes é hora de você parar de orar para Deus tirar o sofrimento e falar: então me ajuda a compreender o sofrimento, aquilo que é melhor. Me ajuda no sofrimento a despertar para aquilo que o Senhor tem para me falar, me levantar diante dos mortos e me iluminar. E Cristo faz isso. Mas Jesus, ele foi bem claro quando ele disse que os discípulos não estavam conseguindo acreditar nele, era por causa da pouca fé que eles estavam tendo. Marcos 4:35. Era justamente por causa da pouca fé que eles estavam tendo. Então ele disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E aí eu entendo hoje que muitas vezes o sofrimento, ele não é para ser questionado, ele não é para ser vitimizado, ele não é para você ficar clamando por alegria, porque às vezes Deus quer te dar a tristeza, porque é na tristeza que Ele vai apurar o valor que tem na nossa vida para nos tornar mais preciosos do que o ouro. É no fogo que se prova o ouro. Então suporta o fogo, o tempo que Deus quiser. Para de pedir alívio, pede força, porque se o fogo não apagou, é porque ainda tem impureza para ser tirada. E quando ele apagar o fogo, ele vai te dar uma direção, falar que vai por aqui agora. É isso que eu quero de você. Então tem momento na vida que nós precisamos ser ativos, e tem momento que nós precisamos ser passivos. Aqui no mar, os discípulos tinham que ficar calados e esperar para ver o que Jesus ia falar. Se eles tivessem desenvolvido a fé que eles precisavam ter, eles tinham sentado e esperado. Jesus está no barco. Ele falou: nós vamos sair dessa margem e passar para outra. E a palavra dele não volta atrás e ninguém pode comer ele. Nós vamos passar. Então vai ter momento, irmãos, que você só precisa se calar e aceitar. E aceitar. E se está doendo, fala: Deus, está doendo, mas eu vou aceitar. Me dá mais força. O fogo está grande, me dá mais força. E é isso que Deus quer, irmãos. Engana-se se você acha que Deus te chamou para o mar de rosa. Ele te chamou para sofrer, para ser apurado, para ser esmiuçado, para ser provado, para valer mais. E aí eu tenho que aprender a passar pelo sofrimento. Em quanto tempo? Não sei. Dias, semana, meses ou anos. É o tempo de Deus. Nesse tempo vai aprendendo aquilo que Deus quer falar.
Quando Jesus repreende o mar, e eles falam: opa, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o que me mostra esse texto? É que eles ainda não conheciam Jesus. Eles achavam que Jesus era um profetinha de meia colher. Era alguém que não tinha o poder que ele falou que tinha. Mas aí quando ele falou para o mar calar a boca. E o mar calou. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Talvez quando Jesus te tirar do sofrimento, você falou: por quem é esse? Esse é Deus que eu não conhecia e agora conheço, porque Ele me mostrou quem Ele era. Não adianta você achar que você vai ser usado por Deus e que você não vai ser expulsado, que você não vai ser provado, que você não vai ser levado lá na casa do oleiro. Não adianta, porque você vai. Mas de cada tribulação que você passa, você sai mais fortalecido. E nós confiamos mais em Deus. Cada tribulação que eu passo, cada situação difícil que eu passo, eu tenho sentido que eu saio mais fortalecido, confio mais em Deus e amo mais a volta de Cristo. Paulo fala para Timóteo que a coroa da justiça vai ser dada a todos quanto amam a sua vida. Então o processo da tempestade, se Jesus está dormindo, tenta acordar ele não. Senta no barco, pega um canequinho e vai tirando a água para fora, até Jesus acordar. Deixa ele acordar no tempo dele. Aceita o sofrimento e passa a dor, porque aquele que nos chamou, Ele é poderoso para começar a obra e para terminar. E se eu apresso o processo, eu vou ficar mal acabado. E não é isso que Deus quer. Aceita o sofrimento calado. Seja longânimo. Ser longânimo é sustentar o peso sobre si por muito tempo. Deus sabe a hora certa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E se Deus está permitindo o sofrimento, Ele sabe o que está fazendo. Ou você acredita nisso, ou não. Mas tenha fé e acredite no Senhor. Ele fará. E nós vamos sair da margem do rio, do mar, e chegar na outra, sãos e salvos. Porque Ele é poderoso para nos levar ao seu reino eterno. Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Nem todo sofrimento é para passar rápido. Deixa Jesus dormir, se Ele estiver dormindo, porque Ele está vendo todas as coisas. E Ele não está nos desamparando. Ele está deixando nós passarmos o processo. Jesus passou por isso, onde Ele diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Agora quem sou eu para ficar querendo apressar as coisas, sendo que o próprio Jesus falou que foi desamparado, e Ele aceitou a sua cruz, e Ele aceitou o seu sofrimento. Tem hora que é hora de aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E se esse é o seu caso, aquieta-te e deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que muitas vezes o Senhor nos deixa passar pelo vale por anos, mas vai chegar a hora que o Senhor acorda do sono do barco. Fala: agora chegou a hora, levanta-te dentre os mortos, ponha-se de pé e eu vou te iluminar. E se tem alguém que o Senhor quer iluminar agora, ó Deus, mostre,
aqueles que o Senhor quer eliminar depois, permitindo ainda sofrer, sustenta. Sustenta, ó Deus, porque o sofrimento dói, o sofrimento causa desespero, o sofrimento, ó Deus, causa uma dor na alma, no peito, e a gente acha que não vai suportar. Então fortalece teus servos, para que o sofrimento nos apure, que o nosso valor seja mais que o ouro puro refinado, e que sejamos, ó Deus, cheios de glória do Senhor, não por nós, mas pelo seu trabalho. Sustenta essa igreja que tem sido provada. Agradeço ao Senhor por ser uma igreja que ora, uma igreja que te busca, uma igreja que tem aceitado pagar o preço, ó Deus. Proteja a nossa igreja, os nossos irmãos, santifique, ó Deus, as nossas vidas, para que sejamos vasos de honra na mão do nosso possuidor. Muito obrigado por esta igreja, ó Deus, pela maneira que o Senhor tem usado essa igreja para mostrar a tua vontade na minha vida e ajudar, ó Deus, a eu poder planejar o futuro da minha vida e daquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Esteja, ó Deus, me ajudando, me fortalecendo, para que eu seja o cumpridor da tua vontade e alcance os objetivos que eu creio ser o Senhor para a minha vida. Dá sabedoria a mim, fortalece os irmãos, para que juntos possamos alcançar esses objetivos. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor nos proteja nessa semana, leva-nos de volta aos nossos lares, ó Deus, guarde os nossos filhos na escola, nos guarde do mal, da enfermidade. Se tem algum irmão ou irmã doente, ó Deus, cure-os, de acordo com a tua vontade. Oramos para que o Senhor proteja o teu povo de Israel, mesmo a Deus sob disciplina, porque crucificaram Jesus. Eles são meninos dos teus olhos, e o Senhor nunca os abandonará. E a tua palavra diz que o Senhor abençoaria aqueles que abençoassem Israel. Então nós abençoamos o teu povo, ó Deus, porque nós e eles somos povos de um mesmo Deus, e que no final seremos reunidos no mesmo lar. Guarde aquele povo, ó Deus, vá de encontro com os seus inimigos, e não os deixe, ó Deus, levantar-se contra o teu povo. Da mesma sorte, vá de encontro contra os inimigos da igreja, e não deixe, ó Deus, que se levantem contra o teu povo, para que a igreja e o povo de Israel sejam preservados, a Deus, dentro dos teus propósitos. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus, uma boa noite. O nosso curso está encerrado.